Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Eu quero convidá-los hoje, a gente vai fugir um pouquinho, não vai ser João, mas vai ser agora em Atos 17, versículos 11 a 12. Atos 17, versículos 11 a 12. Se todos encontraram. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então, meus irmãos, como vocês lembram, esse mês, no começo desse mês, o Léo, ele tratou de um dos solas, o Sola Fide. E hoje, que nem vocês devem ter notado no boletim, a gente vai tratar do Sola Escritura. É um tema bastante importante e tem que ser explicado, porque senão a gente pode cometer algumas coisas. Uma dessas coisas é nós adotarmos o nu da Escritura, ou biblicismo. E isso é um ensino que vai além do Sola Escritura. Então, vou pedir um pouquinho de paciência de vocês, porque a introdução vai ser um pouquinho maior. Mas o que é nu da Escritura ou biblicismo? De maneira bem simples, é a ideia que a Escritura sozinha, ela deve ser usada para toda a doutrina e prática cristã. Até parece piedoso, né? Mas só que o que acontece? A pessoa, ela considera, sim, de fato, a Bíblia, porém, ela desconsidera qualquer fonte externa. A tradição da igreja, os ensinamentos dos pais da fé. Então, o nu da Escritura, ele nega completamente as confissões, os credos. E qual que é o perigo disso para nós, para a igreja? Porque pelo fato de desconsiderar essa herança histórica, teológica que a igreja tem, faz com que as pessoas elas tenham interpretações pessoais das doutrinas. Gera essas más interpretações, gera heresia. Então você nega toda a confissão. Nega todos esses credos, os concílios, e você fica ali nessa maneira radical, que vai além do Sola Escritura. Mas agora, o que é então o Sola Escritura? Qual que é o seu conceito? É bem parecido também. De maneira simples, o Sola Escritura afirma que só a Escritura ela é suficiente, a nossa única fonte infalível de autoridade para a igreja, para a nossa fé e prática. Então, ou seja, significa que no Sola Escritura nós consideramos também outras fontes, como de pastores, de confissões, outros ensinos, porém, esses ensinos devem estar submetidos à Escritura. Então, na teologia católica romana, que nem a gente vê, a tradição e o magistério, que são o clérigo, os papas, os bispos, são eles que dão a interpretação das Escrituras. Então, eles consideram a tradição e o magistério superior às Escrituras. Por isso que vem heresias, por isso que vem tantas outras coisas. Então, a Sola Escritura, ela coloca a Escritura acima de qualquer autoridade humana. Então, segundo essa doutrina,
qualquer tradição, credo, que eu falei, confissão, concílios, tudo que aconteceu ao longo da história deve ser julgada à luz das Escrituras. Então, olhem o que o John MacArthur ele vai falar no livro Sola Escritura, na página 138 da editora Cultura Cristã. Ele vai falar sobre a suficiência das Escrituras. Eu vou ler para vocês aqui. O princípio reformador, da sola Escritura associa-se à suficiência da Escritura para a autoridade suprema em todas as questões espirituais. Sola Escritura significa simplesmente que toda a verdade necessária para a nossa salvação e vida espiritual é ensinada tanto explícita como implicitamente na Escritura. Ou olhem o que Calvino vai falar no livro Teologia da Reforma, na página 153. Uma vez que não há mais revelações diárias sendo dadas do céu, as Escrituras permanecem únicas, na qual aprove o Senhor consagrar sua verdade em memória eterna. Também deve ser notado como elas vão justamente receber autoridade entre os crentes e serem ouvidas como as palavras vivas de Deus. Então Calvino também ele afirmava que as Escrituras ela é suficiente para toda boa obra, para a vida do cristão, para ensino, para doutrina, para correção, para instrução, para treinamento, para justiça, assim como está lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, que fala sobre isso. Então, Paulo ele deixa claro que as Escrituras são suficientes para o cristão, para toda boa obra, e que não precisa de nenhuma outra revelação, não precisa de visões. Não há necessidade de novas revelações ou ensinamentos externos além das Escrituras que superam a autoridade das Escrituras. Então, o Sola Escritura, ele afirma que as Escrituras, elas são inspiradas por Deus. Significa que o Espírito Santo guiou esses homens, esses escritores humanos, para registrar tudo aquilo que está escrito aqui. Ou seja, é a palavra de Deus, e não meramente contém a palavra de Deus, como muitas igrejas, pessoas, religiões, enfim, outras igrejas falam. Não contém, é a palavra de Deus. Isso não sou eu que estou falando, é as próprias Escrituras falam isso. Lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 20, dos versículos 20 a 21, aqui o apóstolo Pedro ele fala da superioridade das Escrituras. E eu vou ler para vocês aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Em outras traduções vai estar assim, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular interpretação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens, entre colchetes, santos, falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Em outro ponto, o nosso próprio Senhor Jesus, ele vai falar da inerrância das Escrituras. A gente que está acompanhando os sermões do André referente à série que ele está fazendo de João, vocês lembram lá do que ele fala em João 10, versículo 35? Onde Jesus, ele confirma, ele afirma que as Escrituras não podem falhar. Então isso significa que a Bíblia, sendo a palavra de Deus, ela é infalível. Ela é inerrante, ou seja, é incapaz de errar, não tem erros. Então, a inerrância da Bíblia garante que tudo que foi registrado nela, tudo que foi escrito, é confiável.
é verdadeiro, porque é a palavra de Deus, sendo a nossa norma autoritativa para qualquer pessoa, para qualquer tempo. Então, o Sola Escritura, ele ensina que todas essas questões doutrinárias, práticas para a vida do cristão, devem ser submetidas à autoridade das Escrituras. Que nem o André falou ao longo aqui do culto. E a gente vê isso nesse texto que a gente acabou de ler. É um belo exemplo disso daqui. Então, esse texto de Atos 17 deixa bem claro esse princípio do Sola Escritura, onde a palavra de Deus é a norma definitiva para testar qualquer ensino. Que é esse caso aqui de Paulo, retratado por Lucas. Então, a reforma protestante, ela reafirma essa verdade que tinha sido esquecida, combatendo o ensino da Igreja Católica Romana, que nem eu falei, que a tradição da igreja e o magistério é superior às escrituras. Então é o que a igreja acha de interpretação, e não o que de fato as escrituras falam. Então os reformadores, eles argumentavam que, enquanto a tradição, as confissões, os credos, tudo o que aconteceu são úteis, mas devem ser julgados pela Bíblia. O Sola Escritura, como eu falei, não nega as confissões, não nega os credos. Os reformadores, eles tinham as suas próprias confissões. Então, não devemos, tudo bem, a gente fala, nós admitimos, cremos no Sola Escritura, mas não devemos ser dessa maneira radical, nos tornando biblicistas ou adotando o nudo Escritura. Mas vocês sabem qual que é o nosso problema? Falando da igreja no geral, não estou falando aqui em específico, estou falando da igreja no Brasil. É o nosso pecado de incredulidade. É o nosso pecado de orgulho. Então, sem generalizar, porque tem muitas igrejas sérias, com pastores sérios, mas nós confiamos mais nas últimas tendências modernas, culturais ou psicológicas do que na própria autoridade, na supremacia, na inerrância das Escrituras. Esse é o problema. Quantas vezes buscamos soluções modernas para os nossos problemas antes de consultarmos as Escrituras? Quantas vezes nós recorremos a estratégias humanas de marketing para crescimento da igreja? E a gente não confia na pregação das Escrituras. Esses dias eu estava passando na rua com o Marcelo de carro, e aí eu estava olhando para um lado e ele olhou para o outro. Aí ele falou, olha só, abriu uma igreja aqui. Aí ele falou, nossa, até parece uma baladinha. Para quê? Para atrair os jovens, usando de estratégias humanas. Quantas vezes nossas decisões morais e éticas são influenciadas por opiniões mundanas? E a gente não busca, ao invés de buscarmos sermos moldados pelo ensino claro das Escrituras. Ou por que tendemos a buscar experiências místicas ou revelações pessoais para tratar de assuntos nossos como complemento daquilo que Deus já revelou na sua palavra para a gente? Quantas vezes, se nós afirmamos crer na suficiência das Escrituras, por que tantas vezes recorremos primeiro a amigos ímpios ou autoajuda secular para tratar assuntos da nossa alma, do nosso coração? Ao invés de confiarmos que tem uns montes aí no YouTube, que tem uns montes no Instagram. Será que acreditamos que a pregação verdadeira, pura e simples, fiel da palavra de Deus, não é o suficiente para a igreja avançar? Então, meus irmãos, em Atos 17, dos versículos 11 a 12, nós vamos tratar desses assuntos de maneira cristocêntrica.
E a nossa afirmação teológica é: as Escrituras são a única regra de fé e prática para as nossas vidas. As Escrituras são a única regra de fé e prática para as nossas vidas. E o título desse sermão é A Suficiência das Escrituras. Nós veremos isso em 3 pontos. O primeiro ponto, a suficiência das Escrituras para receber a palavra de Deus, no versículo 11. O segundo ponto, a suficiência das Escrituras para examinar a palavra de Deus, também no versículo 11. E 3, a suficiência das Escrituras para sustentar a fé na palavra de Deus, no versículo 12. Então, vamos tratar do primeiro ponto. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez. Então, antes da gente expor essa parte aqui, eu quero trazer um pouquinho de contexto para vocês. O Atos 17 está tratando aqui da segunda viagem de Paulo missionária. Então, se a gente olhar para a própria divisão da Bíblia, a gente vai ver em 3 seções, 3 partes. Dos versículos 1 a 9, é Paulo em Tessalônica, onde ele prega na sinagoga durante 3 sábados consecutivos, e aí os judeus, enfurecidos, rejeitam a mensagem do evangelho e incitam uma perseguição contra eles, e eles fogem para Bereia. Nos versículos 10 a 15, que é onde está esses versículos 11 e 12, Paulo está em Bereia, ali com Silas, e ele chega naquela sinagoga local e prega para os judeus de Bereia. E aí fala que eles são mais nobres, porque eles receberam a palavra, porque eles examinaram. E eles ficam ali em Bereia, pregando o evangelho. Dos versículos 16 a 34, fala de Paulo em Atenas. Eles foram expulsos de Bereia, não pelos judeus de Bereia, e aí eles vão lá para a Grécia, lá para Atenas, e Paulo prega naquele Areópago. Imagina como se fosse um estádio. Tem a arquibancada, tem as pessoas que vão sentando, e ele fica lá no meinho pregando. Então as pessoas estavam olhando para ele, e ele aproveitou o gancho, porque tinha um altar lá, escrito ao Deus desconhecido. E então ele aproveita esse gancho e prega o evangelho para eles. Então esse é o contexto desse versículo, desse capítulo aqui. Então, os judeus de Tessalônica queriam a cabeça de Paulo e Silas, e eles vão para Bereia. Bereia, para vocês saberem, era uma cidade ao sul da Macedônia. Macedônia era uma região. Imagina assim, é a região sudeste. Tem São Paulo, tem Minas. Ao invés de ser estados, são cidades. Então tinha ali Bereia. Ela estava mais ou menos a 70, 80 quilômetros de Tessalônica. Então Tessalônica e Bereia aqui. A Tessalônica era a principal cidade da região, porque ela tinha um porto, como se fosse o Porto de Santos. Então tinha muita passagens em troca de pessoas indo e vindo em relação comercial. Então era muito fácil de propagar o evangelho ali. Por isso que Paulo queria voltar para lá. Além disso, tinha uma estrada comercial lá, uma das principais, que cortavam várias cidades, e também uma outra forma de propagação do evangelho ali. E fora que Bereia, ela tinha uma rota fácil para voltar para Tessalônica. Então, eles chegam lá em Bereia. Que nem nós lemos. Ele vai para a sinagoga e começa a pregar. Ali em Bereia, ele encontra aquela comunidade judaica de pessoas com mentalidade aberta. Eles encontram esse público para ouvir a pregação do evangelho. Então, esse texto aqui, ele está contrastando o que Paulo encontrou em Bereia e o que ele encontrou em Tessalônica. Enquanto uns foram mais nobres, outros acabaram incitando uma perseguição contra eles. Então, essa palavra nobres aqui, que a gente vê nesse versículo 11,
não está se referindo à nobreza de sangue, de serem reis, enfim, imperadores ou qualquer outra coisa. Não é no sentido de status social, mas é referente à sua disposição de mente aberta. Então, no grego, essa palavra aqui, esse termo, denota alguém de mente elevada. Ou seja, uma disposição mais generosa, mais aberta, mais honesta para poder ouvir. Então, Lucas, o autor aqui de Atos, ele destaca essa postura dos bereanos em relação aos de Tessalônica. Então, eles tinham uma postura mais aberta, mais investigativa, eles tinham. Sem preconceitos, em comparação aos judeus de Tessalônica. E vocês sabem por qual motivo que eles eram assim, mais abertos? Por que eles eram mais receptivos? Justamente por isso. Porque eles tinham muito mais receptividade à palavra de Deus e o amor a ela. Então os bereanos, eles não ouviram a palavra, mas receberam com avidez. Essa palavra avidez, no grego, denota zelo, denota prontidão, entusiasmo em ouvir, bom grado em ouvir. Então significa que eles estavam genuinamente interessados em aprender. Estavam interessados em querer ouvir o que Paulo estava dizendo de fato. Um desejo sincero em conhecer a verdade, sem preconceito, sem nenhuma resistência inicial, que nem a gente encontra em Tessalônica. Então a atitude dos bereanos reflete uma postura de receber a palavra de Deus com alegria. Então, o que eles estavam fazendo ali? Eles estavam pegando a luz do novo para poder interpretar o antigo. E qual que é essa aplicação para nós hoje, no nosso contexto? Ser nobre, meus irmãos, no sentido bíblico aqui, que a gente está vendo, como os bereanos, significa ser humilde e receptivo para ouvir e examinar a verdade. A verdadeira nobreza espiritual, meus irmãos, está demonstrada não pela resistência que nós temos, ou pelo preconceito, ou orgulho, porque eu acho que eu sei mais, mas pela disposição de investigar de maneira sincera se de fato as coisas são daquilo como ele está pregando. E é você estar disposto a ser moldado pela palavra de Deus, mesmo que isso significa mudar aquilo que você sempre aprendeu, aquilo que você sempre praticou. Eu venho de um contexto, que nem vocês sabem, da CCB. É totalmente diferente a CCB de uma igreja reformada. Quando eu ouvi o evangelho, quando eu comecei a ser despertado, não que eu não tinha conhecimento do evangelho, mas estava adormecido, como eu falei em um outro momento. Mas quando eu comecei a ter acesso a essas doutrinas, e quando eu comecei a tentar colocar em prática tudo isso, eu vi que tudo aquilo que eu aprendi estava errado e eu tive que ser moldado, estar disposto a mudar, a querer mudar. Porque muitas das vezes a gente não quer mudar, a gente fica resistente à mudança. Então nós temos que estar dispostos a mudar, igual os bereanos, eles fizeram aqui. Então a recepção da palavra de Deus, ela deve ser marcada com avidez, com desejo profundo de aprender. Então isso nos desafia que nós devemos examinar a nossa própria atitude ao ouvir sermões, ao ler a Bíblia, a estudar teologia para alguns. Como que você tem recebido a palavra de Deus? Com avidez? Com zelo? Ou de maneira apática, cética? Você anseia crescer espiritualmente cada vez mais? Você está aqui escutando passivamente a pregação?
Ou você está ativamente interessado, meditando, ou anotando, ou pensando como que você vai aplicar isso ao longo da sua semana? É isso que nós devemos pensar. As suas anotações que você faz, você consulta ao longo da semana ou você fecha o caderno e esquece? E só vai abrir uma outra página no outro domingo? Ao ouvir o Evangelho, meus irmãos, o nosso coração deve queimar de alegria, de amor por Deus. Deve ficar em chamas com amor à palavra de Deus. Deve escorrer lágrimas de nossos olhos. Vamos para o ponto 2. A suficiência das Escrituras para examinar a palavra de Deus. Examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Não é apenas ouvir, mas examinar. Receber de bom grado, com alegria, mas examinar as Escrituras. Os bereanos, eles não aceitaram a mensagem de Paulo de maneira cega, sem questionar. Não é porque ele era um apóstolo, mas muito pelo contrário. Não é que eles receberam, né, de bom grado, com alegria, que eles estavam interessados, que eles iam acreditar, crer tudo aquilo que Paulo falou. Um exemplo disso aqui que a gente vê, que o Léo sempre fala, que o André sempre fala, que a partir do momento que se ele se esquivar, se o André se esquivar, se eu me esquivar, ou qualquer outra pessoa, vocês têm total direito de vir e falar com a gente. É isso que uma igreja reformada estimula isso dos seus membros. Que vocês possam sentir as suas dúvidas. Eu não entendi tal ponto da pregação. Você pode me explicar com mais detalhe? Você pode ter certeza que eles não vão ficarem tristes, chateados. Muito pelo contrário, vão ficar alegres porque vocês estão interessados em querer saber mais. Por exemplo, de novo, contrastando de onde eu vim. Não se podia falar ou duvidar ou tirar uma dúvida com o ancião. Por quê? Porque ele era um ungido de Deus. Ele tinha revelação. Quem sou eu para falar com ele? Tinha que crer, acreditar. Se o camarada recitasse ali uma receita de bolo, mas antes da pregação, o que acontecia? Falava que recebeu a palavra de Deus, que ouviu uma voz, que viu uma visão, não sei o que lá, uma revelação ali na hora, para abrir tal página da Bíblia e ler. Como que você vai falar com um camarada assim? Se ele está falando que ele recebeu a visão. Então eles examinaram as Escrituras diariamente para verificar se Paulo pregava, se a pregação de Paulo estava de acordo com a palavra escrita de Deus. Isso mostra para a gente que para os bereanos, as Escrituras eram a autoridade final para eles. Então, essa palavra examinar no grego significa investigar, significa verificar, significa analisar cuidadosamente, questionar ou interrogar. Essa palavra aqui é usada no contexto forense, nas Escrituras. Sempre, se você pegar ali uma concordância bíblica e ver onde se repete essa palavra, você vai ver que sempre vai falar dessa maneira, de sentido forense. Né, como se um juiz ele estivesse conduzindo uma investigação, ele colhe todas as provas e aí ele dá um veredito. É nesse sentido que está falando aqui examinar. Então eles estudaram as Escrituras com muito cuidado, de maneira minuciosa, profunda, com um senso crítico. Tá bom, Paulo, eu vou ouvir o que você está me falando. Eu tenho um desejo, se você está falando que é a palavra de Deus, eu vou ouvir. Mas eu vou examinar o que você está falando. A pregação de Paulo, meus irmãos, ela era centrada na revelação de Jesus como o Cristo, como o Messias prometido.
Então, portanto, os bereanos eles estavam testando essa pregação de Paulo, à luz das promessas e profecias do Antigo Testamento, que é o que eles tinham em mãos. Como eu falei, eles estavam recebendo ali a luz do Novo para poder interpretar o Antigo. Isso aqui, meus irmãos, exemplifica a unidade da revelação bíblica, onde a Escritura explica a Escritura. Eles estavam usando o Antigo Testamento para poder avaliar as afirmações de Paulo sobre o cumprimento das promessas de Cristo. Vocês sabem qual que é a ideia que esse versículo, que essa parte, ele quer passar para a gente, de fato? É que os bereanos eles assumiram uma postura de juízes. E eles estavam julgando tudo aquilo que Paulo falava. O que nós devemos, como ouvintes, é vocês... Isso que vocês estão fazendo, é julgar aquilo que o pregador está falando. Não é aceitar de qualquer maneira. Não é aceitar de maneira cega. Não é porque ele falou que ele teve a revelação, que ele teve a visão, ou qualquer outra coisa. Não é o nosso contexto. Mas se você vem de uma igreja pentecostal ou neopentecostal, não é acreditar cegamente o que ele está falando. Mas julgar se de fato o que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus. Quantas tragédias acontecem que pessoas seguem líderes cegamente porque ele teve uma revelação? Eu tenho casos para contar, né? De onde eu vim. Então, ao examinar as Escrituras, para poder verificar a mensagem de Paulo, eles estavam encontrando Cristo no Antigo Testamento. Então, isso reflete a centralidade de Cristo em toda a Escritura. Jesus, após a sua ressurreição, aquela passagem que é bastante conhecida por todos nós, né? Que ele vai e se encontra com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús. Né? O que ele fala para eles? Ele vai explicar que tudo aquilo que falava para ele nas Escrituras, que falava sobre ele, que constava sobre ele nas Escrituras. Então, meus irmãos, assim os bereanos, eles estavam à procura dessa revelação messiânica no Antigo Testamento, e isso é o que nós devemos fazer, ler a Bíblia com foco em encontrar Jesus Cristo no Antigo Testamento, em cada livro. Então a nobreza dos bereanos estava nessa postura, de fato, em receber com avidez, em querer receber com alegria a palavra de Deus, mas examinar como autoridade final. Então eles tinham essa postura equilibrada entre ouvir a pregação e manter a Escritura como autoridade final. Tanto é que eles não foram expulsos pelos bereanos. Eles foram expulsos por aqueles judeus que vieram lá de Tessalônica. Eles tiveram esse esforço de viajar até Bereia e numa comunidade judaica que nem era deles para poder expulsar Paulo e Silas. E qual que é a aplicação para nós hoje? Que todos nós devemos medir aquilo que nós ouvimos. Ou lemos, ou aprendemos, à luz da palavra de Deus. Devemos nos perguntar, meus irmãos, se essa atitude bereana está em nós também. Nós recebemos a palavra de Deus com entusiasmo, com alegria, mas diligentemente, depois que a gente ouve a pregação, chega em casa, ao longo da semana, a gente, de fato, estuda a palavra, a gente revisa tudo aquilo que foi pregado, a gente relê as Escrituras, a gente estuda diligentemente todos os dias. Então, assim como os bereanos, nós devemos cultivar esse hábito diário, esse meio de graça maravilhoso. Isso vai desenvolver na gente uma mente bíblica. Quando alguém chegar para você para pedir um conselho, você vai conseguir tirar
versículos, passagens bíblicas para dar um aconselhamento para aquela pessoa. E discernir os ensinos como nós recebemos. Então, o estudo regular da Bíblia nos dá essa profundidade de conhecimento e firmeza na fé em Jesus Cristo, impedindo que nós sejamos levados por qualquer coisa que a gente ouça na internet de outra pessoa. Então, essa atitude deve ser a nossa também. A Bíblia deve ser a nossa guia final de todas as coisas. Para questões pessoais, para questões doutrinárias. Isso não significa, que nem mais uma vez eu falei na introdução, que a gente deve rejeitar qualquer outro ensino externo. De pastores, de teólogos, de mestres, de confissões. Mas examinar se de fato está de acordo com as Escrituras. Se está submetido à autoridade das Escrituras. Se algo vai contra a Bíblia. Então esse exemplo, meus irmãos, nos ensina que é essencial ouvirmos a palavra de Deus e sermos diligentes e sermos responsáveis com ela. Nós vivemos em uma época onde é muito fácil, como eu falei no comecinho, entrar no Instagram, ali, e você ouvir recortes de pregações, e você olha assim, você fala, nossa, olha da maneira como ele fala, da eloquência como ele fala, e você acaba caindo naquilo. 90% do que ele falou é uma verdade, mas só que tem 10% que é uma heresia ali, e que você não percebeu e você acredita naquilo. Então devemos olhar, poxa, eu ouvi esse recorte aqui, vou falar com o Léo, vou falar com o André, vou falar com algum outro irmão que possa me ajudar nessa dúvida. Então nós devemos examinar cuidadosamente as Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Devemos evitar essa aceitação cega desses ensinamentos, como eu falei. Aqueles que honestamente, de fato, examinar as Escrituras, sempre chegarão a Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo somente. Vamos para o ponto 3. A suficiência das Escrituras para sustentar a fé na palavra de Deus, no versículo 12. Com isso, muitos deles creram. Muitas mulheres gregas, de alta posição, e não poucos homens. Então, mais uma vez, Lucas está fazendo essa comparação. Se a gente olhar aqui, nesse versículo, está falando que muitos receberam. Ou seja, tiveram uma receptividade maior referente ao Evangelho. Em contraste com os de Tessalônica, se a gente vê lá no versículo 4, que alguns creram. Então, esse grupo de judeus não apenas ouviu, mas também aceitou o Evangelho de Cristo como resultado de examinar de maneira cuidadosa as Escrituras. Então, esse termo aqui, mulheres gregas de alta posição, indica que, é bem claro, né? Indica que o Evangelho não só alcançou aqueles judeus, ali daquela comunidade, mas também outras camadas da sociedade. E Lucas, ele faz questão, né, de colocar no texto essa expressão aqui, mulheres gregas de alta posição, porque muito provavelmente elas deveriam ser mulheres que exerciam certa influência na sociedade daquele período ali. Então, ou seja, o Evangelho atinge todas as classes. Lucas também vai mencionar que não poucos homens, ou seja, que no final das contas teve um número grande de pessoas que aderiram, que creram, que depositaram a sua fé em Jesus Cristo, que aceitaram o Evangelho. Aqui, meus irmãos, eu não estou dando ênfase no conhecimento humano. Não é isso.
Não é isso que eu estou querendo dizer. A resposta dos bereanos à pregação de Paulo e Silas destaca a centralidade da palavra de Deus na conversão. A fé deles foi resultado desse direto de ouvir a pregação de Paulo e examinar as Escrituras. Então foi uma ação do Espírito Santo. É evidente nessa passagem aqui, onde ele ilumina as mentes, ilumina os nossos corações para poder entender o Evangelho. Então o Espírito Santo, em seu chamado especial ou no seu chamado interno, é um chamado eficaz na conversão, é um chamado irresistível. Então, vamos para as considerações finais e considerações e aplicações finais. Para concluir esses 2 versículos aqui. É um exemplo de como nós devemos receber a palavra de Deus, como que nós devemos estudar a palavra de Deus, e porque ela é suficiente para as nossas vidas. Então, os bereanos eles são destacados por essa nobreza, não por seu caráter, ou, como eu falei, por a sua posição social, ou pelo que eles tinham algum sangue nobre, mas não, é pela questão de ouvir, de ter fome a palavra de Deus, em conhecer a Jesus Cristo, de maneira profunda, de maneira verdadeira. Então, qual que é o resultado dessa diligência? É o que nós lemos aqui. Muitos creram. Então, um estudo cuidadoso das Escrituras, aliado à pregação fiel dela, e de Paulo e Silas, levou tanto os judeus quanto os gentios a uma fé genuína em Jesus Cristo, pela obra do Espírito Santo. E ele destaca aqui que tanto mulheres, tanto judeus, foram transformados pelo Evangelho, mostrando para nós o impacto que o Evangelho pode causar em qualquer área da nossa sociedade. E o que nós vimos, então, até aqui, desses 3 pontos? A suficiência das Escrituras para receber a palavra de Deus, a suficiência das Escrituras para poder examinar a palavra de Deus, e a suficiência das Escrituras para sustentar a nossa fé na palavra de Deus. Tá, e como que isso, então, se aplica a nós? Nessa passagem aqui, meus irmãos, que nós vimos, estamos meditando, estamos conversando, reafirma a suficiência das Escrituras para a salvação em Cristo. Os bereanos, eles não buscaram visões, eles não buscaram revelações. Além da Escritura, para poder reconhecer a verdade. Ao examinarem as Escrituras, eles encontraram Cristo. Então isso mostra que a Bíblia é suficiente para nos guiar aos pés de Cristo Jesus. A Bíblia é suficiente para nos ensinar o caminho da salvação e nos equipar para uma vida cristã prática, que é o que nós estamos falando hoje na EBD. Então, assim como os bereanos, nós somos chamados a voltar continuamente, meus irmãos, às Escrituras. Não devemos deixar criar poeira a Bíblia fechada. Devemos abrir ela e ler ao longo da semana. As Escrituras são a nossa fonte de verdade sobre quem Cristo é e o que Ele fez na cruz por nós. Nós devemos ser consistentes em nosso devocional diário, em meditar ao longo da semana nas pregações de domingo. Assim como os bereanos fizeram. Eles ouviram a pregação no sábado e ao longo da semana eles meditaram e estudaram. Eles não estavam examinando os seus sonhos. Eles não estavam examinando o que a cultura deles falava naquela época. Eles não estavam examinando o que a filosofia falava. Eles não estavam examinando a tradição deles ou o achismo. Eles não estavam examinando os seus sonhos, os seus corações, o que eles sentiam, ou consideraram a sua tradição abraâmica que eles tinham, porque eles eram descendentes de Abraão, mais do que a Escritura. Não foi isso que eles fizeram.
E somos chamados a fazer o mesmo, meus irmãos, a examinar a Bíblia como um hábito diário, não apenas nas nossas dificuldades. Quando a gente está passando por algum aperto, por alguma dificuldade, eu lembro da Bíblia. Eu lembro das Escrituras. Mas também julgar se a pregação está de acordo e é fiel a ela. Se está sujeita a ela. Um coração ávido pela palavra de Deus busca conhecer a Cristo cada vez mais profundamente. Um coração ávido, em chamas pelo Evangelho, com um desejo ardente pela palavra de Deus, nos leva a crescer em graça, em conhecimento em Jesus Cristo. Como que está a nossa vida? Assim como foi falado hoje de manhã. O Evangelho nos transforma, meus irmãos, quando nos aproximamos da sua palavra. A gente só vai ser transformado, a gente só vai ver diferença na nossa vida prática, no dia a dia, com o nosso esposo, com os nossos filhos, no nosso trabalho, se nós nos achegarmos à palavra de Deus. E com o coração aberto, com o coração ávido, com o entendimento de Jesus Cristo, pelo que Ele fez na cruz, e ter uma confiança plena nele, nas suas promessas, é somente através das Escrituras. E pelo poder do Espírito Santo, que opera, como eu falei, vai renovar cada vez mais a nossa mente e o nosso coração. Porque, meus irmãos, hereges existem, estão aí pregando um evangelho falso, ou profetas, ou que tem dom da profecia, que massageia o seu ego, que fala aquilo que você quer ouvir, que coloca você no centro da pregação, ou que usam a Bíblia como uma bibliomancia, como se fosse carta de tarô, para falar do seu, ler aqui uma passagem, e aí começa a falar sobre a sua vida, de querer adivinhar a sua vida. Corra disso. Se está passando o dedo lá no Instagram lá, ou no YouTube, já pula logo, já ativa lá o algoritmo para não mandar para você que você não tem mais interesse. Porque isso não existe como na época dos profetas do Antigo Testamento. Ou no começo ali do nascimento da igreja. Aqueles profetas, o que eles faziam? Eles repreendiam, exortavam e chamavam o povo ao arrependimento. Então, isso nós cremos que o dom da profecia, línguas, curas, tinha a função, né, de autenticar a mensagem do Evangelho, que os apóstolos ali faziam, né, a pregação, eles executavam esses atos milagrosos, esses feitos, mas isso não é mais necessário porque já tudo que Deus queria já foi revelado em Cristo Jesus, está aqui para nós. E a gente nem dá valor. É por isso que nós temos que ter zelo com a Bíblia, em ler, em estudar, em examinar, porque esse foi o meio pelo qual Deus nos deixou para ter o conhecimento salvífico de Cristo Jesus. E é somente pelas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir sobre o Cristo das Escrituras. É através desse livro que Deus se revela ao homem. Somente as Escrituras. Assim como nós vimos aqui mulheres de alta posição, assim como nós vimos homens comuns que foram alcançados por Jesus Cristo, pelo Evangelho, que creram lá, que estavam em Bereia, o Evangelho ele continua sendo relevante a todas as camadas da nossa sociedade. Então nós não devemos acreditar, nós devemos acreditar no poder transformador do Evangelho e nunca subestimar o que ele pode ser, que aquela pessoa pode ser transformada pelo Evangelho, independente da sua condição social, financeira, qualquer outra questão.
Então, isso nos motiva a compartilhar o evangelho desde bairros mais ricos até de bairros mais carentes. O evangelho é a solução para os dilemas da sociedade. Então nós devemos proclamá-lo com confiança e ir avante. Então essa passagem, meus irmãos, que nem eu falei ao longo aqui da pregação, mostra a centralidade de Jesus Cristo nas Escrituras, porque ela testifica dele. Que Deus os abençoe.